Olá vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Você. Eu com vocês e vocês comigo sempre. Estamos felizes hoje aqui no nosso estúdio porque tem 3 feras na área da saúde mental. Vamos tratar de um tema sério que infelizmente ocorre nos lares, brasileiros e no mundo todo. Temos estatísticas que nos deixam extremamente preocupados. Vamos falar de suicídio, vamos falar de dependência química, de autismo, ao aumento da frequência de crianças que nascem com espectro autista. Enfim, temas sérios, mas nem por isso vamos também deixar de mostrar otimismo, mostrar também o preparo dos profissionais nessa área, cada vez mais preparados, cada vez mais atentos a essas mudanças, a esses novos desafios, que a medicina, que a psicologia está tentando amenizar um pouco essas questões que preocupam muito os pais, a sociedade como um todo. Antes de eu deixar eles se apresentarem, eu vou passar para vocês alguns endereços para que vocês possam nos acompanhar. Nós estamos no Instagram, ao vivo e a cores, TV Você. Você é só digitar lá que você vai nos encontrar. Temos um site também, www.tvvocê.com.br. Tá aqui, ó. Não, tá daqui. Nós temos o QR Code, é só vocês acessarem. E o telefone tocando, eu vou desligar ele aqui. Bom, gente, nós vamos deixar que os nossos convidados se apresentem. Vamos iniciar então com Lorena Vargas. Lorena, seja bem-vinda. Suas palavras iniciais, fique à vontade. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Primeiramente eu quero agradecer o convite, para a área técnica de saúde mental, Nós Sim. Estamos representando aqui um grupo enorme de pessoas que fazem uma diferença gigante, na saúde pública aqui no município de Catalão. Sim. Mas me apresentando, a priori, eu sou Lorena, enfermeira, eu sou natural de Patrocínio, Minas Gerais. Sim. Estou aqui no município como enfermeira efetiva da Secretaria de Saúde há 16 anos. Me formei na Universidade Federal de Uberlândia. Desde a minha graduação, eu já tinha uma afeição pela área de saúde mental. Sim. Então eu já saí com a certeza de que eu queria, no mínimo, fazer uma especialização, alguma coisa relacionada. Então, quando cheguei no município, eu lutei para entrar de alguma forma, próxima, a Keila vai lembrar disso, da saúde mental, e fiz minha primeira pós-graduação em 2010, depois disso, continuei estudando a área, e em 2020, na pandemia, o secretário de saúde da época nos convidou, o grupo gestor que está atualmente, para assumir a área Sim. técnica de saúde mental e fazermos um diagnóstico situacional e repensar, processo de trabalho e também a implantação, de outros dispositivos de saúde mental. Em termos de formação, para além desses estudos que a gente sempre faz nessas especializações, eu sempre tentei ter o pezinho na universidade, que eu sempre falo e reafirmo que é um oxigênio para o serviço público, Então, fiz mestrado, terminei o doutorado em Ciências da Saúde, que tudo isso só veio a somar, eu acho que com uma visão mais ampla que a gente pode ter dentro da saúde pública. Muito legal, muito bom. Keila Marini, fique à vontade para suas palavras iniciais. Olá, bom dia a todos, Meu nome é Keila, eu sou psicóloga de formação, Também me formei na Federal de Uberlândia em 2006. E logo em seguida, em 2007, teve um concurso aqui no município, e eu vim para a área da saúde mental nessa Sim. época, Me formei e já vim para Catalão. O pessoal hoje me pergunta assim, de onde você é? Eu falo assim, acho que eu já sou de Catalão, Já se tornou catalana, Já me tornei catalana, desde 2006, Vim atuar no CAPS, foi minha primeira experiência na área de saúde mental, embora na graduação a gente já tinha contato com pessoas com transtornos mentais, mas a minha atuação começou aí. Em 2010 eu fiz uma especialização em saúde mental, também para aprimorar o conhecimento. Em 2011 eu fiz um mestrado em gestão organizacional.
né? Como a Lorena disse, desde 2020, a gente foi convidado aí para estar na parte da gestão, né? Eu sempre executei, né? Sempre fui psicóloga na execução, nos atendimentos, né? Em diversos pontos da rede de atenção à saúde, e de 2020 para cá eu estou na coordenação, né? Do CAPS José Evangelista da Rocha. Muito bom, bem preparada, bem competente. Rafael Metzavá, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia Marcelo, Lorena, Keila, a todos que estão acompanhando. Meu nome é Rafael, eu sou psicólogo, atuo na área de dependência química desde 2012, quando eu terminei meu tratamento num centro de reabilitação em São Paulo. Estou à frente de 2 projetos sociais, que é o 29 de agosto, Vida Após as Drogas, e o Grupo Movimente, né? Recentemente, em janeiro, eu assumi a presidência do NATA, que é o Núcleo de Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras, aqui em Catalão, né? Nós estamos movimentando aí para retornar com as reuniões do NATA, com o nosso grupo. E desde fevereiro, né, quando eu fui convidado pelo prefeito Adib Elias, eu assumi a direção do CDQC, que foi inaugurado em março, né? Desde fevereiro nós começamos aí o trabalho na recepção das pessoas do processo seletivo, organizando tudo, treinamentos, e desde então eu venho trabalhando na área lá no CDQC, né? Sou psicólogo clínico, eu atendia particular também, mas com a demanda muito grande lá no CDQC, com as preocupações, eu decidi me afastar um pouco dos atendimentos particular, e estamos seguindo aí, né, com esse trabalho lá no CDQC, com apoio, né, das outras instituições também, dos outros órgãos, né, do CAPS adulto, do CAPS infantil, né, da nossa coordenadora de saúde mental, Lorena, e é isso aí. Muito bom, Rafael. Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. A gente já estava desde o início de setembro elaborando, preocupados em fazer uma entrevista para a gente comentar, para falar sobre a importância do Setembro Amarelo. E eu gostaria, Lorena, que você contasse um pouco, né, o porquê do Setembro Amarelo, Sim. porque essa cor amarela, e também qual a importância, né? É um chamamento, um alerta, um abrir de consciências. Fala um pouco para a gente do Setembro Amarelo. Certo. Bem, em relação às cores, a gente sempre observa que o Ministério da Saúde trabalha suas campanhas Sempre com cores, né? né? E todas têm um significado. Falando especificamente do Setembro Amarelo, a cor amarela ela remete ao Mustang de Mike M, um jovem norte-americano Suicidou. que atentou contra a sua própria vida, e a família fez essa campanha, né, de distribuir, né, fitinhas amarelas, Sim. né? E essa campanha ela viralizou, né? Vou usar esse termo, acho que Sim. no mundo todo. Então, essa cor, ela remete justamente quando ele fez a restauração do Mustang dele, e o ato aconteceu dentro do carro, dentro do Mustang. Então, para que a população tenha noção, né, de onde veio, isso foi na década de 90, a história da cor, fazendo menção a esse momento, Sim. né, que é bem simbólico, né, para a campanha. E falando da campanha que ela acontece de forma mais intensa a partir de 2015 no país, Sim. é uma campanha muito sensível, né? Eu já parabenizo vocês pela forma como vocês pensaram a condução, né, nos bastidores, né, dessa entrevista, porque ela tem sempre 2 lados, né? O lado da informação, e a gente precisa pensar também nas pessoas que são enlutadas, em pessoas que perderam familiares. Sim, realmente. Então, ela precisa ser uma campanha muito bem conduzida na saúde pública. Eu acredito que a importância dela é que existe uma falácia, eu sempre falo, um mito de que não falar sobre assuntos delicados seria o melhor caminho. Isso é mito, né? É mito, né? Então, a gente precisa tocar em vários assuntos, né? Por exemplo, né, gravidez na adolescência, falar da dependência química, que é um estigma na sociedade, Sim. sabemos disso, transtorno mental grave severo. E aí, voltando para a questão do suicídio, do autoextermínio, a gente precisa tocar no assunto, mas de uma forma responsável, né? Então, a gente sempre brinca, né, de bastidores também, que a gente fica ansioso quando a gente vai falar do tema, é pela responsabilidade social que a gente tem. Então, é um tema que precisa ser tratado. Essas lives, podcasts, eles são de uma grande relevância, e eu acredito que a gente precisa sempre contextualizar com a prevenção. Então,
a grande importância dessa campanha é pensar na prevenção e nos cuidados com os familiares, com as pessoas que ficam, né? Seria a pós-venção. Então, iniciando a fala, a campanha, a sua importância é sem precedentes. A gente sempre precisa falar sobre o assunto, mas a gente intensifica nesse mês, porque todos os meses a gente tem uma campanha, né? Durante todo o ano, né? Isso. Mas, doutora Keila, quais são as estratégias para a divulgação dessa campanha? É utilizado palestras, panfletos, televisão, enfim, redes sociais, para que tenha um despertar, um aumento de consciência? Como é que é feita essas campanhas? Sim. Como a Lorena disse, né, o cuidado com a saúde mental é necessário que seja feito durante todo o ano. Né? Sim. No mês de setembro a gente enfatiza mais nessa questão de prevenção ao suicídio. E a gente faz diversas ações, né? Assim, palestras nos ambientes de saúde, palestras em empresas, em escola, rodas de conversa, na mídia. A gente utiliza também muito o recurso da mídia para falar, para conscientizar. Eu acho que assim, o bacana dessa campanha assim, é tentar diminuir, quebrar um pouco o estigma, né? Que ainda existe, né? O tabu que existe de falar sobre saúde mental, sobre a questão do suicídio, né? Então a gente usa de diversos recursos, né? Nos CAPS a gente trabalha muito com a proposta de oficinas com os usuários do serviço, né? As atividades grupais, enfim, né? São diversas formas, panfletos, né? A gente tenta sempre trabalhar de maneira que atinja todas as faixas etárias, né? Então assim, a prevenção vai desde a infância até a pessoa de maior idade. Então assim, para cada público a gente pensa em uma intervenção diferente. Sim. Rafael, o suicídio, claro que tem vários fatores que levam a pessoa a tentar exterminar a própria vida. É uma desarmonia no lar, né? Mas também o uso do álcool, do entorpecente, das drogas, também, de uma certa forma, encoraja a pessoa a cometer o suicídio. Como é feito essa conscientização, não só na família, de uma forma mais ampla na sociedade, porque hoje em dia uma criança já chega num bar, ela já tem acesso à bebida alcoólica, ela tem acesso a drogas, está muito disponível por aí. Então, como é feito esse trabalho na sociedade para conscientizar não só a família, mas também toda uma sociedade para que tenha um novo olhar para essa questão? Então, em relação à questão dos transtornos por uso de substância psicoativa, é muito complexo a gente falar, porque existe vários fatores, né? Existe uma barreira que atrapalha muito essa questão da prevenção, que é a questão de drogas lícitas e ilícitas, né? Isso. E sendo que todas têm o mesmo fim, que é o quê? Tirar o indivíduo da realidade que ele está, né? Às vezes ele tem sofrimento se ele faz uso de álcool, seja cerveja ou, né, destilados, aqueles outros tipos de substâncias, né, relacionadas ao álcool, é simplesmente para aliviar a tensão dele, aliviar o sofrimento que ele está passando, né? E desde uma fuga da realidade. E desde criança a gente entende, né, que parece ser algo, né, que o pessoal considera normal, né, que para nós da área da saúde não é normal, é comum acontecer, né? Bebida alcoólica dentro de casa, como se fosse algo assim permitido, né? Por isso que eu costumo dizer que o álcool é a droga mais perigosa que tem, porque demora o pessoal entender que o indivíduo está em sofrimento, e por isso que ele está aumentando o consumo de álcool, né? Já as drogas ilícitas, né, já é uma coisa que parece ser mais assustadora, né, mas para nós da saúde não tem diferença nenhuma, né, que a gente enxerga o sofrimento do indivíduo. Então o pessoal, né, a sociedade, ela deixa para acudir o cidadão quando ele está dando trabalho, quando ele não está produzindo, quando ele está incomodando, né? Sim. E nós não, nós já temos um olhar, né, mais intenso em relação ao que leva o indivíduo a buscar o uso de substâncias psicoativas, né?
Então pode ser que, às vezes, se não tivesse a substância, ele estaria procurando refúgio em outras situações, né? Vamos dizer assim. Até mesmo tentar obter morte por suicídio, né? Porque para fugir do sofrimento que ele se encontra, né? O indivíduo, às vezes, né? A questão não é nem acabar com a própria vida, mas Sim. acabar com o sofrimento. Então, muitos vão para o uso de substâncias psicoativas, né? Que causam certo alívio, não resolve a situação, o problema, mas outros já partem direto para, né, com o intuito de obter morte por suicídio. Então tem muita influência, né, e como você diz, né, a sensação de poder que toda droga causa também pode encorajar aquele indivíduo que às vezes quer acabar Já com está o prestes sofrimento, a cometer, né? né? Não tem aquela coragem, mas quando está sob efeito de álcool ou outras drogas, acaba, né, concluindo aquela intenção suicida que ele tem. Doutora Lorena, não, você pediu para não chamar de doutora. Lorena, a pessoa, o que leva a pessoa a querer tirar a própria vida? É uma somatória de fatores? Sim. É claro que eu estou perguntando a grosso modo, de uma maneira um pouco mais leiga, Sim. mas isso vai somando com o passar do tempo, uma desarmonia no lar, a pessoa perde o interesse pela vida, procura um caminho, não acha, procura uma razão de viver e não acha. Sim. Aquilo vai somando e aquilo vai fazendo com que a pessoa perca essa vontade de viver. Marcela, é um fenômeno, a gente fala, né, que ultrapassa todos os tempos, né, a sociedade, eu acho que em todas as épocas que a gente tem da nossa existência, né. O suicídio, ele não se trata de um transtorno mental, ele é um ato deliberado contra a própria vida, Sim. ocasionado por multifatores, né, como o Rafael bem colocou, você citou a Keila. Então aqui, em relação a quais motivações a pessoa pode ter, a gente sempre trabalha com fatores de risco e fatores de proteção. Sim. Na saúde mental. Então eu trouxe aqui alguns fatores para não me esquecer que eles são importantes da gente citar para que as pessoas Muito possam bom. ser alertadas, né? Uhum. Primeiramente, a gente precisa pensar que é um processo de uma vida inteira, que existem fatores que a gente chama de distais e de proximais quando a gente fala de suicídio. Os distais são aqueles eventos que aconteceram lá atrás na vida da pessoa, Sim. né? Que vão se acumulando e não houve uma intervenção, né? Da psicologia, Mas da tá equipe guardadinho médica. Está ali. guardado. Por exemplo, eu vou chegar aqui, o abuso sexual na infância. Ficou guardado. Sim. Né? Então, são fatores distais. Então, outras situações também da vida que ficaram sem tratamento, sem um acompanhamento. E geralmente é assim, né, que acontece. Exato. Fica guardado, né? Fica ali, né? Fica. E não vai embora. E não vai embora. Né? Então, e temos os fatores proximais, que a gente fala, que são aqueles eventos que estão acontecendo no momento atual da vida da pessoa. Então, perceba que é um somatório de fatores, né, que pode levar a pessoa a tentar contra a própria vida. E o mais importante disso tudo, não gosto muito desse termo gatilho, mas a gente tem que pensar naquilo que é o fator de tensão. É o que faz a pessoa, de fato, tomar a decisão. Né? Então, para além de tudo isso que a gente falou, do que aconteceu no passado, do que acontece atualmente, ainda tem algo que tensiona e a pessoa toma a decisão. Então, pensando em tudo isso, quais são os principais fatores de risco? Rafael citou os transtornos mentais graves e persistentes, né? Por isso da extrema relevância do CAPS adulto, do CAPS álcool e drogas, né? E aqui eu cito alguns transtornos que são importantes, que a gente precisa observar. Não significa que todas as pessoas que tenham, né, tenham isso como um fator de risco, mas é importante, assim, uma atenção em relação a isso. Depressão, transtorno afetivo bipolar, o transtorno por uso de substâncias psicoativas, a esquizofrenia especificamente, o transtorno de personalidade. Isso falando de saúde mental, né, de casos de maior gravidade. O histórico pessoal precisa ser observado, então a gente falou de tentativas prévias, né, o suicídio tem de 5 a 6 vezes mais chance de tentar novamente, quem já tentou anteriormente. Olha só. Então, a gente tem muito a fala do senso comum, né, não, a pessoa fica tentando, não quer chamar atenção, então a gente precisa observar. Tá querendo, né? Exato, chamar atenção, né? Ideação suicida, então a gente fala muito de 3 pontos, né, do desespero, da desesperança e do desamparo. Isso tem que ser observado em falas como eu desejaria não ter nascido, caso não nos encontremos de novo, enfim, a gente precisa observar como a pessoa está se comunicando com as pessoas ao redor, com os amigos, com a família. Então acho que essa é uma grande dificuldade na sociedade moderna, né?
esse automatismo, essa correria que a gente vive, a gente tem deixado de ouvir as pessoas. Sim, então, com certeza. Esse é o grande papel da saúde mental, né? A gente fala de uma escuta terapêutica, acolhedora, que todos podem fazer. Outros fatores estressores crônicos e recentes. Então, a gente pode pensar em separação, né, conjugal, ou problemas conjugais. Migração, que seria a pessoa que chega de um outro país. A gente tem pessoas refugiadas, a gente percebe muito no semáforo, né, atualmente. Inclusive aqui no município. Tem muito. Falência, perda de emprego. Então, esses são fatores estressores sociais que a gente precisa também observar. Então, eles são tensionadores de um grande contexto de vida da pessoa. Organização de detalhes e falas de despedidas. Então, muitas pessoas comunicam, né, como elas planejam, como elas pensam fazer, e existem falas sobre isso, né? Ou elas fazem ligações incomuns, têm comportamentos diferentes do usual. Sim. Então, isso também precisa ser observado. Meios acessíveis para suicidar-se, que seria a pessoa colecionar armas ou que tem acesso a armas, seja arma de fogo, arma branca, ou pessoa que toma medicações, ou a gente faz um chamado muito importante aqui para os profissionais de saúde, né? A gente tem percebido um adoecimento dos profissionais de saúde. Eu chamo a atenção para a enfermagem, que passou na pandemia por um desgaste gigantesco junto com a medicina e outras áreas. E isso é muito importante porque nós da área de saúde da enfermagem temos acesso a meios para adquirir medicações. Então isso também fica um chamado assim de conscientização em relação a isso, como nós temos que olhar para os nossos profissionais, porque o acesso também pode fazer com que a pessoa atente contra a sua vida. A impulsividade, a gente fala justamente disso, da escuta terapêutica, porque a impulsão que acomete muitos jovens e adolescentes, ela dura minutos a algumas horas. Então, se houvesse uma intervenção, ou se na ligação que a pessoa faz a gente atendesse, conseguisse contornar de alguma forma, existe possibilidade, né, de trazer essa pessoa para junto, né, de começar um acompanhamento e tentar, né, fazer uma mudança de vida. Chama a atenção aqui dos eventos adversos na infância e adolescência. Esses são, eu chamaria de catastróficos, sabe? No futuro de um adulto. Sim. Então, a gente faz referência a maus tratos, abuso físico, abuso moral, sexual, psicológico, tudo isso acontecendo na infância, juntamente também com cenários que a criança já tem contato com substâncias psicoativas, né, na infância e juventude. Sim. Então, tudo isso junto, como eu falei dos fatores distais, eles se acumulam para o futuro, né? Então, as pessoas falam, nossa, mas a pessoa tinha uma vida tão boa, a pessoa era tão bem resolvida, às vezes né? A pessoa não entende, as pessoas falam, a pessoa era estudada, né? Tem tinha uma vida isso. boa, né? Entre aspas. O que aconteceu lá atrás? Motivos aparentes ou ocultos, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa e ela pode fazer alguns comunicados de que não está vendo mais possibilidades de saída, né? De alguma situação. Sim. Né? E esses comunicados, eu acho que eles são sutis e se importantes. Né? Isso. Pessoas, eu vi muito isso ali na minha região em Minas, quando as pessoas perderam lavouras, sabe? Inteiras, né? Nossa, cada situação. Com as queimadas, enfim, né? Meu irmão conta muito do contato com os amigos que falaram, cara, eu acho que eu tenho que encerrar minha vida, porque eu não tenho que pagar as contas, né? Então eu falei das dívidas, né? Da questão financeira. Tudo isso pode ser tensionador. E para fechar esses fatores de risco principais, presença de outras doenças, a gente não pode esquecer disso. Diagnósticos de doenças crônicas. Diagnóstico, eu comentei em outro contexto, por exemplo, de um câncer, o diagnóstico de uma doença incurável, né? Estou falando do câncer, mas existem outras. Existem doenças como a fibrose cística que causam intenso sofrimento para a pessoa, né, portadora. E fora isso, tudo que a gente tem, né, que pode ser dito como fora de possibilidade terapêutica de cura, né? Eu acho que tem que ser observado, né? Então, eu sempre falo muito isso assim para as pessoas tão próximas, né? Se tem um familiar com alguma doença, não deixe sozinho para receber o diagnóstico, né? É importante a gente acompanhar, porque isso traz um baque muito grande para a pessoa e ela pode não conseguir, né, dar conta disso e ter uma governabilidade sobre a situação. Então, em resumir, são fatores de riscos, né, importantes. Lorena, muito complexo, mas assim, o familiar, ele tem que estar muito atento, né? Nesses dias, então, atuais, que a criança está muito absorvida com mídias, com redes sociais, com mídias, tem até como suicidar ali numa rede social, né? Doutora Keila, qual que é o momento, você vai percebendo que tem um familiar que está diferente? Qual que é o momento? Existe um momento que você fala assim, não, realmente, ou está querendo chamar atenção, eu quero morrer, eu não gosto da minha vida, eu quero morrer, para de luxo,
Para né? Tá querendo chamar atenção. Qual que é o momento que você tem que já começar a levar aquilo a sério? Então, a pessoa ela vai dando pistas. Vai né? dando Geralmente, sinais, a pessoa né? que tem uma ideação suicida, ela vai dando sinais de alerta, né? Então, mudanças bruscas de comportamento, né? Às vezes era uma pessoa assim, mais extrovertida, mais sociável. Começa de a ficar mais repente, retraída. fica mais retraída, mais reclusa, né? Assim, uma pessoa que de repente tinha um autocuidado, né? Tinha uma vaidade em cuidar da sua aparência, vai deixando, né, isso também de lado. No trabalho também, né? Às vezes assim, até a questão do absenteísmo no trabalho Sim. pode ser uma pista, né? Então a gente tem que observar em cada ambiente que aquela pessoa vive, na escola, né? Hoje em dia a gente tem muita questão do bullying Demais, e né? eu achei até engraçado. Ontem eu estava conversando, eu tenho duas filhas, né? Uma de 6 e uma de 2, e ela falando assim: mamãe, o que é bullying? Lá na escola tá tendo muito bullying. Olha, viu, já despertou, Já né? despertou, né? Assim, acho interessante o sentido de estar divulgando e conscientizando também sobre essa questão, né, do bullying. Sim. Isso afeta muito, né, a formação da personalidade das crianças. Então, assim, em cada contexto, Marcela, é importante avaliar, né, assim, mas as mudanças repentinas de comportamento são sinais de alerta. Né, a família tem que estar atenta a isso. Não só a família, pai, mãe, eu acho que assim, a rede de apoio das pessoas, né? Às vezes um amigo, né, percebe assim: ah, nossa, mas de repente fulano mudou demais, o que está acontecendo, em que eu posso ajudar? Tá mais introspectivo, né? E mais recluso. Às vezes uma irritabilidade, né, assim, uma impulsividade, uma oscilação de humor, né? Então são vários aspectos que né, faz com que a gente perceba que tem algo diferente. Né? Então, acho que assim, a gente identificando essa questão dessas mudanças, o papel nosso enquanto ser humano mesmo, né, não falo nem só como profissional da saúde, é tentar ser empático com essa pessoa. Né? Acho que as pessoas falam assim: nossa, mas como? Acredito que a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Sobre as intervenções, mas acho que assim, percebeu que está tendo alguma mudança de comportamento, é perguntar: olha, fulano, né, tô vendo que você tá diferente, tem algo que eu possa fazer por você? Essa pergunta é crucial, assim, né? A pessoa se sente acolhida, né? Às vezes a pessoa vai se sentir à vontade de expor, né, seus sentimentos, suas emoções. Então, acho que a gente tem que observar as pistas em todos os momentos, né? É muito sensível, né? Muito É muito delicado, é muito tênue, né? Essa barreira de querer chamar atenção e estar realmente querendo, né? O adoecimento, né? Não é? E a pessoa, Rafael, quando ela perdeu o sentido da vida, ela está perdida no tempo e no espaço e procurando um caminho e às vezes não encontra, às vezes ele acha um caminho nas drogas, né? Para amenizar, não para solucionar o seu problema, vai estar agravando o seu problema, mas de uma maneira generalizada que ocorre é de amenizar aquele sofrimento, né? Às vezes o álcool te dá um empoderamento, né? Você fica poderoso, ou a droga te dá um volume de ideias na cabeça, você se sente mais capaz, mais inteligente. Na cocaína, por exemplo, te dá assim um poder, você fica inteligente, só que aí é o início do fim, né? Então, o uso de substância psicoativa, ele, né, desde o início, né, na adolescência, já é um sinal. Sim. Nós tivemos um caso aqui em Catalão recentemente, eu acho que tem pouco menos de 2 meses, de um parceiro nosso, né, do nosso grupo de motociclistas, né, que acabou obtendo morte por suicídio, e o comentário no grupo era o seguinte: mas ele não dava nenhum sinal, ele não é um rapaz tão divertido, tão, né, carismático, participativo. Sim. E eu nem quis entrar em discussão nesse grupo em relação aos sinais, porque a gente percebe, né, ele não era muito próximo a mim, ele foi visitar o CDQC também, assim que inaugurou, né, mas o indivíduo já dava sinais na questão do uso de álcool. Ele extrapolava bastante, né? Então, o que levava a extrapolar? Será que já era uma necessidade fisiológica ou já era uma necessidade de fugir do sofrimento que ele se encontrava? Sim. E as pessoas
não tem essa visão de entender, né, que quando a pessoa está exagerando, às vezes todos os dias, né, em busca do álcool, em busca desse refúgio, pode ter algo por trás muito sério que às vezes ele não abre para ninguém. Sim. E é onde a gente não se preocupa, né, onde a gente não pergunta, e aí, o que está acontecendo? Posso fazer algo por você? Tem algo que você queira falar? Né? Estou aqui, até encaminhar o indivíduo para um tratamento, né, psicoterapia. E isso é muito complicado. Aí depois que as coisas acontecem, que as pessoas ficam tentando, né, nossa, deveria ter feito isso, nossa, lamentando, né, Sim. e é uma coisa que a gente tem lutado para mudar essa questão, né, de perceber, né, o sofrimento do indivíduo que se encontra em sofrimento, né. Por isso que aqui em Catalão, com a ampliação da rede de apoio à saúde mental, né, o pessoal, né, os órgãos que hoje já tem aqui, já fica menos difícil, né, Sim. da gente quebrar esse tabu em relação ao sofrimento, né, humano. É muito importante a gente falar sobre isso, em locais como esse aqui, em empresas que convidam a gente, escolas, né, esse mês foi muito movimentado, campanhas que nós seria fizemos. a minha próxima pergunta. Né, justamente para justamente isso, Lorena. Existe assim nesse mês de setembro um aumento assim de palestras nas escolas, nas empresas, alertando, né, sobre essa questão. Na verdade, assim, historicamente, né, na saúde mental, Setembro Amarelo, a gente recebe uma série de solicitações, tanto através da Secretaria de Saúde, quanto nos CAPs, né, de forma individualizada, CAPs infantil, CDQC, né, CAPs adulto. Então, realmente existe um volume aumentado, mas eu tenho duas visões em relação a isso. Sim. Né? Primeiramente, muito importante a preocupação das empresas, das escolas, de todos que nos procuram, né, para ministrar palestras, né, para uma fala dialogada, né, salas de espera em alguns ambientes. Isso é extremamente relevante. Mas eu falo de novo do ponto sensível, assim como existe relacionado à campanha, às redes sociais, existe também em relação às palestras, e eu chamo a atenção nas escolas. A gente precisa saber muito como conduzir esses momentos. Sim, né? Com certeza. Porque algumas falas, vou usar aqui esse termo de novo, elas são tensionadoras, são gatilhos, né, para crianças e adolescentes. Então, olha o cuidado que tem que ter. Isso, né? É muito importante. Então, eu acredito muito, agora com a maturidade que a gente tem alcançado no serviço de saúde mental no município, da rede, em programas que devem ser trabalhados ao longo do ano todo. Então, vem pensando nisso, que para uma próxima gestão, deveríamos pensar em programas de trabalho com as escolas para o ano todo, e não foco apenas em um momento, né? Eu acho que nas escolas isso é de extrema relevância, né? Porque nós estamos falando de crianças e adolescentes e a formação, o desenvolvimento é diferente, né? Eles estão em formação, na verdade. Então, esse é um ponto que eu queria tocar, né, em relação ao volume que a gente tem, né, de pedidos, importante, mas também fica a reflexão, né, para as nossas ações para uma próxima gestão. A gente tem muito, né, ainda a contribuir e avançar. E para fechar, eu queria que você tocasse aqui, a gente trocasse uma ideia entre nós aqui sobre as redes sociais. Sim, né, que eu comentei em outro podcast e faço menção novamente da importância que a gente tem desses espaços, desses canais de comunicação, mas como também é importante que os pais, profissionais de saúde, acompanhem, né, atentos, os perfis, né? YouTube, né, Instagram. Sim. Eu comentei, né, em outro momento que eu acompanho uma série de perfis porque eu sei, né, que as crianças e adolescentes são, assim, em massa os seguidores daquelas pessoas. Demais. E muitos perfis são perfis tóxicos, né? Eu acho que não existe outra palavra que não seja essa, né? Eles pregam um estilo de vida que não é possível, né, na realidade brasileira, né, da massa, né, da população. Isso gera uma angústia, uma frustração gigantesca. Também já citei, se nós adultos pensamos, né, ficamos angustiados com esses cenários, às vezes você assiste um negócio e fala, nossa, eu podia estar assim, né, estar dessa forma, você se compara. Imagina o que acontece com crianças e adolescentes. Então, fica de novo, né, um alerta para os profissionais de saúde e familiares responsáveis, né? Realmente. Penso que os colegas pensam, né, na mesma linha. Keila, tem uma estatística, existe uma estatística, sim, para que possa ter um público-alvo? Por exemplo, o maior número de suicídios está entre os adolescentes, então vamos focar mais nesse grupo, ou é de uma forma mais geral? O suicídio ele pode acontecer em qualquer faixa etária, né? Qualquer faixa, né? Todas as faixas etárias estão
São sujeitas a... Mas o que a gente observa pelos dados, assim, que na faixa etária dos 15 aos 30 anos, né, Sim. que é a fase que está acontecendo muitas mudanças, muitas tomadas de decisão, né, assim, Porque existe também um fator fisiológico. Da fisiológico, mudança, né, do exato, corpo, da mente, está em... primeiro emprego, faculdade, então são várias mudanças que estão acontecendo nesse período, né, de 15 a 30, 35 anos. Sim. Então é um período preocupante, né, e acima dos 60, 65 anos também, né, porque é onde o indivíduo já começa na fase de aposentadoria. E começa a perder um pouco aquele... né, começa a perder pessoas próximas por mortes, né, naturais. Então, assim, a pessoa vai ficando também, pode ser que a pessoa fique também um pouco mais entristecida com essas perdas, Sim, né? ocorre outra muito, mudança, né, na vida, outra mudança significativa. Então, essas são as faixas etárias mais preocupantes, né, que devem ser mais observadas. A gente sabe que o suicídio é mais acometido, o suicídio em si, né? Os homens têm uma maior prevalência. Nos homens. Geralmente é 3. A gente fala que é de 3 homens para cada mulher, né? Os estudos mostram também, assim, que geralmente os homens, eles têm tentativas de suicídio mais agressivas. O índice é maior. Mais agressivas. Mais agressivas também. Né? Então, assim, que de fato chega a questão de tirar a vida, né? As mulheres, elas tentam mais, né? Fazem mais tentativas, mas as tentativas dos homens geralmente são mais agressivas, né? Mas com relação à faixa etária, os dados são esses que os estudos apontam, né? Tá. Então, de acordo com essas estatísticas, existe, assim, uma atenção maior com um determinado grupo, né? Que está tendo incidência maior de suicídios ali naquele grupo, naquela faixa etária ali, né? Mas o idoso, ele começa a perder vários entes queridos, né? Exato. Tem aquela, até a doutora Alessandra esteve aqui falando sobre essa dor da perda, né? Que às vezes também leva ao suicídio, né? Exatamente, né? Então, assim, que a pessoa vai perdendo um pouco o sentido da vida. Isso. Perde uma esposa que está ali junto há 50 anos, vivendo junto, aí perde a esposa, ou perde um filho, né? O pai que perde um filho também fica bem... Não é que ele vai cometer o suicídio, mas ele já começa um processo ele vai ficando triste, né? Ficando triste. Isso vai acumulando as tristezas, né? Da vida. Exatamente. São muitas, né? É uma questão, a Lorena até comentou no início, assim, que a gente deve observar com relação aos fatores emocionais, né, em todas as faixas etárias, mas especialmente no idoso, é a questão da desesperança. Desesperança, né? Então vai justamente. chegando um momento que se a pessoa não fosse reorganizando, né, tendo novos objetivos, ela olha para o futuro, né? Qual que é a perspectiva de futuro, né? Quais são os meus projetos? Então a gente tem que trabalhar muito com esse público nesse sentido. Ele não quer estar dentro de casa de pijama, né? Mas na verdade ele às vezes procura no mercado de trabalho uma atividade, alguma coisa e não encontra, não é? É muito complicado nesse sentido. Então, assim, essa questão da falta de esperança, a falta de perspectiva futura é uma situação que deve ser avaliada nesse público. A falta de apoio, né? De rede de apoio também, como você mencionou, às vezes vem as percas por morte natural, às vezes hoje em dia a gente está todo mundo tão corrido, né? Então, assim, acho que os filhos deixam de repente visitar os pais com frequência, vai se distanciando, né? Os laços sociais vão se fragilizando, né? Então isso também é um fator de risco. O Rafael, lá no CDQC, a pessoa procura, ele vai lá, ou ele é levado, ou ele tem que ter essa liberdade de ir. Ou os familiares, ele está numa situação tão terrível ali, que não tem condição nem de procurar recursos mais. Está embriagado, está drogado. Ele é levado para lá. Como é que funciona? Então, né, no CDQC, o recomendado é o indivíduo chegar, né, com a vontade de se tratar. Sim. Mas tem muito familiar que, às vezes, no desespero, pega o indivíduo, faz ameaças, né, chantagem, falando, olha o que você está fazendo, agora você vai ficar lá. E o indivíduo, naquele desespero todo, concorda com a família, vai para lá
E aí, forma a hora que voluntária. de forma meio que involuntária, sem querer, porque a família tá levando, né? A hora que a família vira a esquina para ir embora, o indivíduo levanta e vai embora. E vai embora também. E não pode ficar preso ali, né? Sim. Então, o recomendado é instruir, né? Orientar o indivíduo a ver o que está acontecendo com ele, a procurar uma ajuda. E nós estamos lá, né, de portas abertas para acolher aquele que realmente deseja se tratar e se livrar do vício, né, seja em álcool ou qualquer outro tipo de substância, né, medicação. Mas a gente faz convites também, né, por onde a gente Mas passa. essa pessoa, ela fica internada lá, ela vai embora para casa? Ela tem duas opções: ou ela faz acompanhamento ambulatorial, né, que ela vai toda semana, passa pelos profissionais e retorna para o seu lar, ou se ela sente que não consegue, né, ficar sem o uso de droga, mesmo fazendo acompanhamento, né, uma vez por semana, ela vai e passa para a unidade de acolhimento, né, que nós temos lá para aquelas pessoas que não aguentam, né, não conseguem se tratar estando vulnerável ao uso de drogas aqui, né, pelo fácil acesso que hoje na sociedade, né, é uma coisa preocupante para a gente. Então, como eu estava falando também, né, a gente faz convites, né, para as pessoas que a gente vê que está em sofrimento. Tem também o consultório na rua, né, que é um trabalho muito bonito, né, da Secretaria de Saúde, que já levou várias pessoas para lá, né, tem inclusive, eu acho que se eu não me engano, tem 6 que estão em tratamento lá, que chegou através do consultório na rua, que apresenta para o indivíduo, né, o CDQC e o indivíduo vai para conhecer e acaba ficando, né? Então tem essas formas. Ele tem alimentação. Sim, tem tudo que é necessário lá, eu acho que até algo mais, né? Uma prática esportiva. Sim. Recentemente nós recebemos a visita da fiscalização, né, Lorena? E o pessoal ficou encantado assim, com o trabalho do CDQC, porque é igual eu te falei, lá tem o necessário, né, o sugerido, e tem o algo mais. Né? Algo que talvez se a gente estiver pecando lá é pelo excesso. Que bom. Então, lá é um lugar totalmente adequado para as pessoas que desejam mesmo, né, abandonar o vício. Para você ter uma noção, antes da gente começar o serviço, eu ficava preocupado pelo fato de ser voluntário. Sim. Né, que às vezes a demanda não seria tão grande como está sendo, né? Mas o trabalho que está sendo feito lá está refletindo isso em outras pessoas. Tem pessoas que ficaram internadas lá, que convidam outras pessoas para o tratamento, né? Então, assim, é algo que está espalhando aqui na cidade e vai ser modelo aí para o estado inteiro, né? E até na esfera nacional em relação ao tratamento da dependência química. Lorena, tem alguma predisposição genética para o suicídio? Sim, existe. Assim, a literatura fala dessa predisposição genética e de um esquema neurocognitivo, que eu vou traduzir isso aqui para a gente, negativo, que seria mais ou menos o que pode acontecer a exemplo da depressão. Problemas químicos, né, Sim. Como que eu vou explicar para ficar mais fácil para as pessoas entenderem? Desequilíbrios químicos no cérebro, seria mais ou menos nessa vertente. Sim. Então, além de fatores genéticos, né, a gente tem esses fatores que são individuais, que eu acabei de citar, né? Então às vezes a gente fala, nossa, mas essa pessoa, de novo, né, o jargão. Porque às vezes tem um histórico familiar também. Isso, tem um histórico familiar. E também as pessoas que a gente olha e fala, mas a pessoa tem tudo, por que ela não consegue ser feliz? Porque ela está em depressão, né? Muitas vezes é algo químico, né? Que precisa de tratamento médico, multiprofissional. Então existe sim essa predisposição e a gente fala muito da junção desses fatores. Predisposição genética, né? Todos esses fatores, histórico familiar, associados a tudo aquilo que a gente falou, de fatores proximais e distais, mais o tensionador fazem o grande esquema da possibilidade de tentativa de autoextermínio. Né? Com isso que você falou, a gente fecha o esquema de uma forma muito simplista, estou colocando aqui, né, do que seria gatilho, né, para acontecer o autoextermínio. Marcelo, eu quero fazer menção que o Rafael colocou em relação ao consultório na rua. Ele estava falando, eu falei, nossa, eu estou na mesma linha de pensamento, que era dizer sobre a prevenção. A gente está falando aqui de serviços especializados, né, que são os CAPs, são Centros de Atenção Psicossocial. Eles são serviços, é importante falar isso para a sociedade. O AD é álcool e droga.
Então, e tem os níveis. Tem os níveis. Né? Na verdade, assim, a gente tem os CAPs distribuídos por porte populacional, por tamanho da população de um município e por tipo também, né? Perfil dos usuários que vão chegar no serviço. Certo. Então, nós temos porte 1, porte 2, porte 3 e até 4. Temos infantil, adulto ou álcool e drogas. Aqui a gente tem, né, no momento, representantes do CAPS álcool e drogas 3, ou seja, funciona 24 horas, para um porte populacional maior que estamos alcançando em Catalão. E temos o CAPS adulto, que está migrando de 1 para 2, que seria um porte que não funciona 24 horas. Então, por isso que existem essas diferentes. Só os 3 e os 4 funcionam 24 horas. Então, eu queria dizer assim, que os serviços que aqui estão são serviços especializados. As pessoas já chegam em gravidade. Sim. Então, nós precisamos também, nesses espaços de discussão, falar dessas propostas, do consultório na rua, que se vincula com a atenção primária. Atenção primária é a porta de entrada do SUS. Né? Então, nós temos também profissionais de psicologia espalhados em 8 pontos de atendimento nas unidades básicas de saúde do município. Então, eles são captadores, né, de situações de sinais de alerta e muitas vezes são encaminhados, né, para esse serviço, como o Rafael colocou, a Keila, né, o consultório na rua já levou pessoas, mas isso é muito importante, a gente também enfatizar a relevância dessa capilaridade que a gente tem, que são as unidades básicas de saúde da família. Isso é de extrema relevância, né? Então, a qualificação desses serviços, né, o treinamento, né, aliás, eu me corrijo, a educação permanente dos profissionais que estão na ponta, que estão na base dos serviços do SUS, né, que estão ali na baixa complexidade. Então, acho que isso fica também como algo de reflexão, né? Que a gente não tem que pensar nas discussões só de serviços especializados de alta complexidade. A base é de extrema relevância nesse processo. Muito bom. Nós já estamos há quase 50 minutos falando de suicídio, porque o tema é muito complexo, né? É uma somatória de fatores. Mas vamos falar um pouco de autismo, porque vamos falar da rede de atenção psicossocial. Fala um pouco assim, de forma resumida para a gente. Vou resumir e os colegas complementem com seus serviços específicos, né? Eles representam aqui, eu acho que com maestria, os 2 CAPs que respondem pelos adultos do município. Então, de uma forma bem resumida, mas não deixando de fazer menção à importância da gestão do Dr. Adib, né, que trouxe um olhar para a saúde mental que eu não conhecia estando há 16 anos no município de Catalão. Né? Então, isso foi, eu acho que mais intenso com a pandemia, porque ela sacudiu todo mundo no país todo, mas houve um investimento no diagnóstico situacional da rede. Então, nós tínhamos um CAPS 1, que é o CAPS que a Keila é gestora, que segurou a saúde mental desde 2000, 2002, todos os casos. Infância, adulto, álcool e drogas, então o CAPS é guerreiro, né? E aqui fica a minha gratidão a todos os coordenadores, não vou citar nomes para não correr em erro, né? Posso falar da Silvânia, né? Que atuou no CAPS como gestora, então a gratidão a todo mundo que construiu a saúde mental no município. Nós somos só a ponta da cadeia, a gente está num momento favorável, mas muita gente lutou para trás. Então, dito isso, a gente tinha um CAPS 1. De 2020 para cá, nós saímos de um CAPS 1 para 8 pontos de atendimento na rede básica do município de psicologia. Atendimento também, nós já tivemos e estamos reformulando de psiquiatria na atenção básica, agora o CAPS está dando essa retaguarda, o CAPS adulto. Nós temos um CAPS-I, que é o CAPS infanto-juvenil, que aqui eu faço menção ao autismo através do CAPS infantil. Infanto-juvenil. Ele sempre existiu desde 2008, né? Então ele existe desde 2008, como ambulatório, e ele foi se qualificando, e esse ano, né, após o CDQC, ele foi reinaugurado como um CAPS de fato e não como um ambulatório. A equipe foi ampliada com processo seletivo, investimento, e com base no que eu chamo de diagnóstico da situação municipal, nós entendemos que era necessário um serviço destacado para o transtorno do espectro autista. Sim, o TEA. É o TEA. Transtorno de espectro autista. Um dos transtornos do neurodesenvolvimento que, de uma forma bem geral, são aqueles caracterizados por dificuldades de socialização, por estereotipias. Nós temos até algumas imagens, se a Gabi quiser colocar. Então, eu acho importante dizer que não se trata de um centro de autismo, não é um serviço especializado. É um CAPS infanto-juvenil que presta um serviço destacado para autismo. Dentro desse serviço, para esclarecer para a população, nós estamos, né, qualificando a equipe para terapia ABA, né, para esse atendimento que nós não tínhamos no município. Foi contratado um neuropediatra e uma equipe grande de profissionais que nós não contávamos ainda no time, como pedagogo, nutrólogo, nutricionista, mais psicólogos,
assistente social nós já tínhamos, educador físico, que foi um diferencial muito legal, grande hein? no CAPS infantil, e na saúde mental Muito todos bom. precisamos. Então, assim, de uma forma geral, como eu disse, cabe um outro programa para a gente discutir esse tema. Hoje nós temos um serviço que consegue atender essa demanda, que é uma demanda sensível e reprimida no município. Sim, com certeza. Então, o CAPS infantil, ele já passou por fiscalização e vai ser habilitado como serviço garantido, né, em esfera federal no município, pela qualidade do que foi entregado pela gestão no momento que a gente recebeu essa fiscalização. Para além disso, temos o CAPS adulto, que eu já coloquei a gratidão do município por ter Sim. cuidado por tantos anos, né, dessas questões, e o CDQC, que foi implantado também, né, antes do CAPS infantil, em março. Ele é um centro, um complexo, eu costumo falar, né, o Centro de Dependentes Químicos de Catalão, né, ele é um complexo de saúde mental. Lá dentro existem 2 serviços que nós estudamos, né, para implantá-los, que são previstos no Ministério da Saúde, que o Rafael já citou. O CAPS AD, 24 horas, porte Sim. 3, e uma unidade de acolhimento adulto, que vai ser habilitada, estamos trabalhando nisso, né, Rafael? Os ajustes para habilitação vai ser a primeira do estado de Goiás. A unidade de acolhimento adulto, que Olha, é o que espaço que o legal. Rafael citou, que a gente acolhe e a pessoa tem uma moradia transitória. Mas ele tem um tempo limitado ali? Na portaria, a gente fala de 6 meses. Isso é o que 6 meses. a portaria traz, que a pessoa pode ficar. Mas nós sabemos que na saúde mental as questões são flutuantes, então precisa ser analisado caso a caso. Caso A gente a caso. pode ter menos ou mais Ou tempo, mais dependendo tempo. da situação. Mas, né, mais ou menos essa média. Rafael fala muito de 3 meses, mais ou menos a média que as pessoas têm Vai ficado. administrado medicamentos? Tudo. É um Tudo. complexo, né? Ah. Então, o CAPS AD, como ele é 24 horas, ele tem dentro dele um serviço que se chama acolhimento noturno. Aquelas pessoas que Sim. vêm em qualquer momento do dia, que precisam sair de uma situação de vulnerabilidade grave, elas ficam em um espaço que a gente chama de acolhimento noturno, para que elas possam passar por um período de desintoxicação, até 14 dias. Rafael vai falar melhor disso. Depois, reavalia-se e vai para a unidade de acolhimento, ou fica no próprio CAPS AD. Então, são 3 possibilidades, né, Rafael, na verdade, lá dentro. Sim, sim. Inclusive essa questão do acolhimento noturno, né? Nós temos muitos pacientes, né, flutuantes que às vezes está fazendo uso de substância psicoativa, de repente começa a Mas de sentir cada situação né? que vocês devem vivenciar ali, hein? demais. Eu imagino. Eu inclu- imagino. É bem complexo. Eu imagino. E aí o indivíduo chega, né, às vezes pelo excesso do uso de substância, sente ali uma, né, taquicardia, aquela questão, corre para lá, a hora que ele dá aquela amenizada. Acha que vai morrer, né? Acha que vai morrer, chega lá num desespero danado, né? A gente acolhe, vai para o acolhimento noturno, né? Feito todos os procedimentos, passa pelo médico, pela enfermagem, pelo psicólogo. Na hora que ele sai daquela crise, né? Ele acha que já não precisa ficar mais ali e evade do local, infelizmente, né? A gente convida o indivíduo para ficar até passar para a unidade de acolhimento, né? Que é esse tempo de 7 a 14 dias. Mas infelizmente, a hora que bate aquela vontade de usar, o indivíduo, né, retorna para sua casa, né? A hora que sai daquele desespero, daquela crise inicial, ele retorna. Mas muitos já chegaram lá dessa forma e deram continuidade no tratamento, passando para a residência transitória, né? Que é essa moradia assistida, né, transitória, que onde o indivíduo é acompanhado assim mais de perto, né? Mais monitorado, vamos dizer assim. Né? Então, existem vários casos lá, mas já teve muitas situações assim de, né, do pessoal ficar meio que chocado, né? Quem não trabalha tanto tempo na área. Mas, enfim, né, estamos lidando bem com as situações, com os casos que chegam lá. Né? O pessoal tem deixado né, como se diz assim, o pessoal que conclui o tratamento, né? Um feedback muito positivo de como que é conduzido, né, o indivíduo que chega em sofrimento lá, né? Nós tivemos muitos casos de sucesso aí, né? Tem pessoas que estão concluindo o tratamento, que já estão já estão em fase de ressocialização, vamos dizer assim, participando das reuniões do Amor Exigente, que eu levo eles toda segunda-feira, né? E são pessoas que chegaram lá em crise, né? Pessoas que chegaram em crise e a gente conduziu para a pessoa, né, adentrar a residência transitória. Lorena, pode complementar. Por último, mas não menos importante, os leitos, né, de saúde mental. Né? Sim. Então, a gente falou da atenção primária, a gente está falando aqui dos CAPs, que são serviços de média complexidade, e para fechar uma rede de saúde mental, a gente precisa ter também atenção hospitalar à crise. Os CAPs cumprem o seu papel, o CAPS AD3,
até certo ponto. Existem situações muito complexas de crise que precisam ser conduzidas em ambiente hospitalar de forma adequada. Então, nós conseguimos, recentemente, agora está me falhando a memória, né? Há quanto tempo? É muito recente, 2 meses, né? Que a gente conseguiu fazer um contrato com a Santa Casa para que nós tenhamos 5 leitos, né, de saúde mental, atendendo o porte populacional de Catalão, né? Então, é 1 leito para cada 23 mil habitantes, por isso dos 5 leitos. Né? Então, são 3 masculinos, 2 femininos, para atender a população nessas situações de crise. Se for transtorno mental grave, depois faz conexão com CAPS adultos, saiu da internação, vai continuar acompanhamentos, foco drogas continua no AD, mas isso trouxe para a gente uma grande alegria. Né? E aqui fica também a nossa gratidão à UPA, que sempre acolhe os casos de crise, continua acolhendo da região e sempre atendeu nessa demanda. E nós tivemos também essa proposta, né, de acompanhamento lá e perdurou por um tempo importante. Então, assim, essa conquista agora dos leitos com a Santa Casa, uma reorganização do serviço, parte também da luta anterior que a gente teve, né, para conseguir esses leitos. Então, fica o agradecimento também a todos que participaram, né, dessa proposta. Fica à vontade, Keila. Só complementando, né, eu estava ouvindo o Rafael falar aqui, né, sobre o atendimento lá do CDQC e fazendo uma reflexão sobre os outros serviços de atendimento de saúde mental, e o Rafael falou assim, lá tem algo a mais, né, no CDQC tem um tratamento multiprofissional, né, como nos outros serviços, e hoje a leitura que eu faço, assim, da saúde mental do município, que esse algo a mais é o cuidado humanizado. Né? Eu vejo que todos os profissionais que estão envolvidos... O amor à causa, né? Todos os profissionais... Isso é importante demais, né? Sim. Porque não é um trabalho fácil. Não é fácil. Né? Principalmente aquele paciente que está agressivo, que está sujo, que está fedendo, né? Que está ali jogado na calçada, ali né? Abandonado. Então, o sentimento tem que ser de amor, né, Keila? Amor, muito conhecimento. E assim, além desse cuidado humanizado que eu vejo, né, um outro diferencial que eu também vejo no serviço de saúde mental que a gente está, né, assim, à frente, participando, é esse olhar integral do ser humano, né? Aqui a gente está falando da saúde mental, mas como a Lorena bem disse, a gente tem essa comunicação com a atenção básica, com outras unidades de serviço de saúde, então a gente está preocupado também com questões clínicas, né? Se às vezes a gente deu uma descompensação e o paciente está lá né, no atendimento por um quadro de depressão, algum outro transtorno, você vê que de repente tem alguma alteração, a gente leva em consideração, será que não é alguma questão clínica? Vamos fazer uns exames, né? Vamos encaminhar para um clínico para fazer essa avaliação. Né? Então, assim, o cuidado humanizado e essa visão do ser integral, eu acho que são os diferenciais que se destacam nos nossos serviços nesse momento, né? Além das outras, das outras coisas. É o algo mais, né? É o algo a mais porque que o Rafael tem falou. Que ter, né? Esse amor à causa, porque realmente não é nada fácil. Eu imagino que deve ter cada situações difíceis ali, né? Sim, difíceis, delicadas, que a gente precisa... É muito difícil falar de se colocar no lugar de alguém, porque só sabe quem está naquela situação. Na saúde mental a gente usa muito o termo empatia, mas eu acho que é se colocar ao lado da pessoa. Rafael citou do consultório na rua, não me sai da cabeça, porque é um dos serviços mais complexos desse momento. Demais, né? Ele busca pessoas em situação de rua. Então lida com a pessoa assim, na sua extrema vulnerabilidade social, né, e tenta trazer a pessoa para uma dignidade. Né? Fazer documentos, descobrir quais são os problemas clínicos. E aqui eu faço menção de novo ao que aquilo me despertou. Né? Na saúde mental a gente tem muito essa visão integral e que precisa ser conquistada ainda com uma rede toda. Por que da internação em hospital geral? Né? Que eu não toquei. Por que não teria um hospital psiquiátrico? Não seria o nosso foco? Porque são pessoas. E pessoas adoecem de várias maneiras. Então a gente não cuida só da cabeça da pessoa, a gente cuida do corpo, de tudo, das relações. Então, por isso, o hospital geral, a pessoa precisa ser tratada como qualquer outra pessoa que tem, por exemplo, uma descompensação por diabetes, uma fratura. Então, se ele está no leito por uma questão de saúde mental, ele pode descompensar a diabetes dele e precisar do leito clínico. E por aí vai. Então, a reforma psiquiátrica trouxe essa reflexão e nós somos um grupo que eu não chamaria de um grupo de uma militância radical, mas de um grupo que tem muito respeito, sabe, pela reforma psiquiátrica e pelo ser humano. Eu acho que isso foi uma conquista desse grupo. A gente tem muita sorte, né, de trabalhar com coordenadores e um grupo que pensa da mesma forma. E acho que... Um assunto que é muito... Não, pode concluir, só fica complementando, à vontade. Pode né, complementar, fica à vontade. Acho que o nosso trabalho ele é assim, pautado na questão da ressocialização sempre.
Sim. né? A gente entende que é saudável para o paciente, né, para o usuário do serviço, para a pessoa que foi acometida por algum transtorno mental, quanto mais próximo ao ambiente ele estiver, quanto mais inserido nas atividades sociais, culturais. Sim. No início da nossa conversa você me perguntou, né, quais são Sim. as ações que vocês fazem. Então, assim, a gente incentiva muito essa questão, né? Vamos fazer hoje um passeio com os nossos pacientes, vamos levar eles ao cinema, né? Vamos fazer um piquenique lá na praça, no Parque Paquetá. Então, assim, essa questão de ressocialização, né, assim, do paciente em todos os âmbitos, né, da saúde mental é um fator de proteção e é uma coisa que a gente defende, né, em contrapartida daquele histórico que a gente tinha das internações, dos manicômios, de abandonar, de excluir o paciente de saúde mental. Né, hoje não, a gente tem lutado bastante nesse sentido. Né? Então, você me fez lembrar, Keila, é um assunto muito polêmico. Os gestores costumam, não estou falando da situação atual não, Sim. mas é histórico isso, pegar os mendigos, pôr dentro do ônibus e levar para outra cidade. Aí a outra cidade pega os mendigos, põe dentro do ônibus e leva para outra cidade. Tem gestores que não gostam de ver mendigos na rua, parece que enfeia a cidade, né? Dá uma impressão de pobreza. Aí vem algumas sugestões, vamos fazer um albergue, né? Vamos fazer uma casa de apoio. Aí uns acham legais, outros não, isso aí vai abrir um precedente. Vai vir gente de outros lugares, nós não vamos ter condições de suportar isso. Qual que é a sua visão, Lorena, sobre isso? Eu já discuti muito isso com... Isso não é uma polêmica grande? Sim. Eu tenho o meu ponto de vista, né? Mas já discuti muito isso com a Keila, com o Rafael. Porque Catalão tá cheio de mendigos, né? Sim, por aí. E a gente tem discutido isso, né? Vou deixar depois o Rafael entrar no mérito do assunto, mas o que eu penso, né? É uma visão higienista, né? Higienista, uma visão de né? limpeza. E a gente não faz isso, né, com o ser humano, né? Não. Você não varre o problema para fora do espaço. Ou debaixo do tapete, não, né? Essa é uma visão que, de forma muito desumano, certeira, né? a saúde mental não tem. Isso. Então, o que de fato eu penso sobre o assunto, Marcelo, é um assunto muito delicado, mas a gente tem que pensar... Polêmico, né? Polêmico, mas a gente tem que pensar em estratégias possíveis para o município. Mas é o ser humano que está ali, né? Sim, então... acho que 2 sinais importantes para isso, consultório na rua, já foi uma visão da gestão sobre isso, uma boa, né? Já que existem pessoas, então a gente precisa se instrumentalizar para acolhê-las, não importa de onde elas sejam nesse momento. Porque ele não vai no consultório, é o consultório vai nele. Exato, foi uma estratégia do Ministério da Saúde que foi abraçada por essa gestão. Sim. Então, fico muito otimista com esse primeiro passo. O CDQC tem se prestado também a essa função. Quantas vezes eu já ouvi o Rafael, os colegas dizerem que pessoas em situação de rua foi lá praticamente para tomar banho e comer, e foi embora. Né? Então, nós não vamos entrar aqui na discussão do porquê que as pessoas ficam nas ruas, porquê que a gente não consegue, às vezes... É uma outra questão. São muitas questões, mas é importante a gente pensar que, às vezes, as pessoas precisam simplesmente fazer uma refeição e tomar um banho, e fazer suas necessidades fisiológicas, e a gente precisa pensar em espaços para isso. Queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente trocou muito, né, nos últimos tempos sobre isso. É uma angústia que nós temos. Só fazer uma intervenção aqui. Eu trabalho na Biblioteca Digital, eu trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e nós temos uma sala lá na Biblioteca Digital. E tem ali, ao lado da Academia Catalã de Letras, uma marquise onde esses mendigos estão dormindo ali. Então gerou ali dentro uma polêmica. Quem é contra e quem é a favor, né? Aí uns falam assim, esses caras ficam usando droga, vem e dorme aí, queima, suja, latinha de cerveja, garrafa de pinga, fica aquela sujeira, então aí vem, tira tudo e leva embora. Aí começa a aparecer de novo aparece 2, aparece 3, já deve ter mais ou menos uns 5 ali dormindo de novo. Então, na minha humilde opinião, é que precisava ter uma providência mais humanizada, não pegar por dentro do ônibus e levar embora para outro lugar, jogar lá, como se fosse uma higienização. A gente fala do depósito, né, humano, né, que é o que aconteceu, né, antes da reforma. Então, cria uma polêmica. Tinha gente que era contra e gente que é a favor. Não, tem que tirar, isso aí é malandro. Não é malandro, é doente. Né? Não Exato. Pode concluir. Então,
que tem que tirar, eu concordo, mas como que nós vamos agir Tirar, né? nessa questão? Né? O tirar não é simplesmente varrer a sujeira para debaixo do tapete. Né? Sim. Não, isso aí é a falta do quê? desumano, né? O que acontece? Né? O que nós precisamos ter mais é acolhimento. Como a Lorena falou, né, a gente já conversou muito sobre essa questão, né, da dignidade humana. Sim. Né, do indivíduo ter um lugar simplesmente para ele ir fazer um lanche, para ele tomar um banho, né, para ele dormir, né, e só assim que a gente vai conseguir aproximar esse indivíduo dos serviços que são oferecidos aqui em Catalão, né? Sim. Inclusive tem muito, você falou da biblioteca digital e tem algumas... Você tem um exemplo pequeno, né, mas assim, Então. que ilustra Sim. a situação, né? Mas tem algumas figurinhas que ficavam ali que estão lá com a gente hoje e só sim. precisava desse acolhimento. Então não é tirar o indivíduo da sociedade, mas é ofertar para ele aquilo que ele merece, né? Que é um tratamento digno, que é uma, vamos dizer assim, né? uma volta à vida. Sim, Né? com certeza. Então né? muita gente reclama, mas pouca gente faz. Né? O que a gente precisa é aumentar as pessoas que fazem algo. Né? Você mesmo, não estou dizendo você, mas você mesmo que está assistindo, que às vezes é insatisfeito com essa situação, se você não consegue chegar até esse indivíduo e mostrar para ele que tem, né, uma forma dele sair dali, não para ser excluído da sociedade, mas para ser acolhido por ela, né? Se você não tem essa capacidade de chegar ou tem medo de alguma coisa, é só você comunicar a gente que nós mesmos vamos lá. Sim. Né? Tem um consultório na rua, igual a Lorena falou, né? O CDQC também, nós já estamos fazendo alguns serviços, né? Algumas visitas, né? Tem vários indivíduos que estão lá, que a família liga e fala, você podia tanto vir aqui conversar. A princípio não era o propósito da instituição, mas se a gente pode fazer, por que não? Claro. Né? É porque é tão complexo, né? Demais. É tão Sim. assim, abrangente. Catalão, Lorena, está crescendo de forma muito Sim. vertiginosa, né? Uma cidade que está aí com seus 114, né, mais ou menos. 115 mil habitantes por aí, e a tendência é crescer mais ainda, né? Sim. É uma cidade progressista, está chamando a atenção, né? De outros municípios. Vamos para Catalão. Ali tem oportunidade de trabalho, então vai gerando mais problemas sociais, né? Exato. Vocês têm assim uma parceria com o SAMU, com a UPA, com a Polícia Militar, vocês sempre reúnem, conversam, estratégias a respeito desse aumento populacional e, consequentemente, o aumento dos problemas também, né? Sim. Marcelo, esse cenário que você está dizendo, ele vai ser ainda mais intenso com o regional, né? O hospital regional. Hospital regional. Né? Que vai virar uma Sim. cidade universitária. Né? Sim, essa é a com visão que a certeza. gente precisa ter para o futuro próximo. Então, essas medidas elas precisam ser pensadas de fato. Em relação aos outros órgãos, né, que fazem parte da rede de atenção psicossocial, nós temos sim uma excelente comunicação, mas é claro que é uma comunicação de todos os dias. Sim. Para além de termos implantado no início da gestão de saúde mental, né, em 2020, as reuniões de rede, que agora a gente vai retomar essas reuniões, Sim. justamente para conversar com CRAS, CREAS, outras Isso. instituições sobre os problemas que nós estamos enfrentando, nós temos esse contato diário através de reuniões que cada uma das instituições promove. O CAPS está sempre reunido com CRAS, com CREAS. O CDQC fez uma série de reuniões na sua abertura para comunicar à sociedade sobre como seria o protocolo de admissão, o fluxo de atendimentos com PM, SAMU, bombeiros, UPA, os hospitais particulares. Todos são convidados para as nossas discussões. O importante é assim, a gente fazer esse contato acontecer todos os dias, porque às vezes em um único momento ele não acontece, faltam figuras importantes. São ações integradas, Isso, né? é intersetorial. Saúde Sim. mental eu falo que é impossível a gente colocar na conta da saúde mental, por exemplo, os problemas sociais. Então a gente precisa criar Claro. rede, capilarizar, e para isso a gente tem que contar com todos. Com a Polícia Militar a gente discutiu esse assunto, né, da situação de rua. E um ponto que a gente chegou é que muitas vezes as pessoas acionam a polícia porque desconhecem ou não sabem que existe hoje, por exemplo, o CDQC, o consultório na rua na saúde, Sim. mas não para remover, para ofertar serviço. Né? Porque Essa é a ali proposta. naquela região ali da Caixa Econômica, ali do Banco do Brasil, tem supermercados, eles compram bebidas ali naqueles Sim. supermercados, às vezes ficam agressivos, aí a solução é polícia, não tem como Sim, chegar ali são um situações, enfermeiro, né? Tem uma são briga situações ali diferentes. enorme,
aquela confusão. Sim, são situações Aí diferentes. é polícia, Onde né? há agressão, né? Onde a gente fala de risco de auto ou heteroagressão, Sim. a gente precisa de apoio, De né? reforço policial, isso, né? Inclusive em situações de crise, às vezes o SAMU, o bombeiro precisa acionar a polícia para colaboração. Colaborar, Mas a né? gente tem feito uma série de estratégias, por exemplo, a gente fez agora uma educação permanente sobre contenção física. Sim. Ela é o último ponto de uma cadeia de intervenções, mas Sim. se a gente não instrumentalizar os profissionais para fazer de forma respeitosa e digna, a gente pode incorrer em erros, né, em agressão contra a pessoa que às vezes está fora de si, Sim. né, por algum motivo. Então a gente tem sim feito tudo isso que você comentou, tentando ter uma teia, né, de relações com os órgãos e de ações, educação permanente e reuniões. Eu acho que é a nossa marca, né? O povo da saúde mental é conhecido por falar demais, fazer reunião muito demais bom. e educação permanente. Eu falo assim que os serviços são complementares, né? Isso. Um serviço complementa o outro. A saúde complementa a assistência complementa a educação, né? E essa teia ela tem que funcionar, tem que haver uma comunicação. Né? É uma engrenagenzinha, né? Tem que ter essa complementaridade. Não, é muito bom. A gente está com 1h e 11 minutos de conversa. O diretor quer fazer uma pergunta. Tá. Não, porque nós estamos evitando comentar muito de autismo, que vocês não são especialistas na área, né? Mas assim, voltando, porque aumentou, né? Sim. O autismo está aumentando, né? Existem fatores externos que estão colaborando com isso? É uma pergunta assim, leiga, mas a grosso modo. Eu vou começar, se os colegas quiserem contribuir. Na verdade, assim, existem muitos fatores, né? É um campo novamente muito sensível, né, para ser tocado. Mas o que a gente sabe, né, que tem sido produzido na literatura é que sempre existiram os casos, né, de autismo, né? Sim. Eles eram entendidos e era um outro olhar. Um outro olhar, por exemplo, voltando em Barbacena, né, que eu acho que é um dos grandes marcos da luta antimanicomial, porque lá a gente teve um hospital, não era um hospital, era um manicômio, né? Sim. E em determinado momento em Belo Horizonte houve o fechamento de um serviço que acolhia crianças com deficiências. E elas foram depositadas, né, em Barbacena, em meio aos adultos. É uma história muito bem dolorosa. E ali, com certeza, a gente, quando a gente assiste documentário, faz leitura de livros, a gente observa que muitas crianças que não interagiam, não se comunicavam, passavam o dia todo contida, em berços. Muitas das crianças, elas tinham o transtorno de espectro autista. Então, isso é histórico, né? Eu acho que a gente não conseguia entender, embora seja uma história muito antiga, né? Em relação ao autismo, já tem estudos da década de 30, 40, está lá atrás, né, em termos de produção científica. Mas em termos de olhar, de qualificação dos profissionais, isso tem vindo agora. Eu acredito que, muito por isso, por já existir, e a gente só conseguir entender muitas coisas agora, por fatores genéticos, os pais têm tido filhos cada vez mais velhos, né? Sim. Né? Então, existem fatores genéticos e valores nutricionais muito importantes quando a gente fala da saúde da mulher. Então, existem pesquisas que muitas, eu falo que algumas são especulativas, outras não, mas que uma mulher, para ter um filho, ela precisa se preparar hoje pela sua faixa etária e por fatores nutricionais. Né? Uma mulher vegetariana, uma mulher vegana, né? Então, existem várias questões que são relacionadas a substâncias que também se conectam com a questão do autismo, das possibilidades da criança, de ter uma criança com autismo. Então, assim, também é multifatorial. Porque a mulher, ela está protelando, ela tem um filho, né? Sim. Às vezes está com 30, 40 anos, aí engravida com 40 anos. Existe uma maior possibilidade, Keila, dessa criança ter o espectro autista? Como a Lorena falou, né? São múltiplas causas também, né? Essa questão como é que eu vou falar? Dos nutrientes mesmo, né? Isso. Pode sim ser um fator, né? Mas existem outros fatores. Eu acho delicado a gente reduzir, né, um diagnóstico, de maneira geral, né, não só do autismo, a uma situação específica. Né? São várias situações. E antes, assim, o que eu percebia era que era muito subnotificado algumas situações, né? Então, assim, existia, a estatística não bate bem com a realidade. Bem, né? Então, agora, pelo esclarecimento em relação ao TEA, como a saúde mental, os outros transtornos também, né? Como a pessoa está cada vez mais esclarecida, né? Então, assim, os olhares estão mais apurados e aí, com certeza, a família busca mais ajuda profissional, né? Então, acho que os diagnósticos têm sido mais precisos. Sim. Né?
Bom, gente, olha só, eu tenho aqui algumas estatísticas que são, assim, preocupantes. Taxa de suicídio. O Brasil tem uma taxa de aproximadamente 6,5 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes. Se nós pegamos na Organização Mundial de Saúde. É o 8º país do mundo, né, em número absoluto. 8º país do mundo com índice de suicídio, né? Altamente preocupante. Nos últimos anos, o número de suicídios no Brasil tem aumentado. Entre 2000 e 2019, o crescimento foi em cerca de 7%, de acordo com o Ministério da Saúde. Ou seja, preocupante, né? Sim. Assim, é preocupante mesmo, né, a situação do Brasil. Dentre as pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade, o Brasil está lá nos primeiros. Olha aqui, ó, aproximadamente 14 mil pessoas morrem por suicídio no Brasil todos os anos. 14 mil. Segundo o sistema de informação do Ministério da Saúde. Então, o índice é altíssimo, né? E Marcelo, a gente tocou nisso, quando eu falei que sempre existiu, né? E aquilo reforçou com a subnotificação, a gente precisa observar que existe uma notificação que é feita quando a pessoa tenta algo contra a sua vida, e existe uma outra notificação quando a gente fala de intoxicação por medicamentos, por substâncias, né? Então, isso é o que traz esses dados para o Ministério da Saúde. Então, um outro alerta que fica para todos nós é a notificação de casos que chegam até os nossos serviços, né? Nos hospitais, nos CAPs, na atenção primária. Toda e qualquer suspeita deve ser notificada quando a gente fala de autoextermínio, de suicídio. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, esses dados, eles são contabilizados, eles se tornam oficiais. Se nós não notificamos, né, a gente não bate com a realidade. A gente sabe que a realidade ela vai para além disso. Além disso, né? Aqui está falando de homens, de jovens, de idosos, até de indígenas. Está falando das regiões que são mais afetadas. Populações específicas, regiões mais vulneráveis, né? Sim. Bom, pessoal, a gente não gosta de estar aprofundando demais e também não gosta de estar prolongando muito as nossas entrevistas, que senão elas ficam enfadonhas, né? São temas importantíssimos que a gente está sempre tendo que estar falando, alertando, conversando a respeito disso. Mas como nós já estamos com 1h17, vou deixar vocês à vontade para que vocês possam estar fazendo seus comentários finais. Se quiser complementar, fique à vontade também. Mas vamos iniciar com a Lorena. Certo. Então eu já vou para a sessão de agradecimentos, né? Agradecer mais um momento onde o entrevistador é de uma extrema sensibilidade para conduzir a conversa, né? Eu acho que esse é um ponto crucial quando a gente lida com questões de saúde mental. Então, parabenizo vocês pela iniciativa e pelo cuidado, né, com a forma de condução. Em segundo ponto, chamar a população para esse momento do Setembro Amarelo, para pensar sobre as próprias vidas. Né? Eu sempre cito o Janeiro Branco, que é a outra campanha de saúde mental que abre o ano, que fala da qualidade de vida. Ela não fala só de saúde mental, mas da qualidade de vida como um todo. Então, acho que o Janeiro Branco ele é transversal a todas Já inicia o ano as com campanhas. Abrindo essa consciência. Isso, então, eu acho que é pensar sempre nisso, né? Que essas campanhas vêm para nos alertar. E agradecer os serviços, né? Os colegas que aqui contribuíram, né? Que são serviços da rede especializada de saúde mental, e entendendo que a saúde mental é uma rede complexa que vai desde a atenção primária até o nível terciário. Não são somente CAPs, nós somos tudo. Tudo isso envolvido. Obrigada. Também agradecer, né, pelo espaço de fala, assim, o alcance que vocês têm, assim, isso é muito significativo, né, ajuda demais, né, na questão que eu estava falando há pouco tempo, né, na questão dos estigmas, né, quanto mais a gente fala, quanto mais a pessoa sabe dos adoecimentos, às vezes a pessoa tem alguma coisa, pensa, mas o que está acontecendo comigo, né, então assim, às vezes é um adoecimento que precisa de uma ajuda profissional, então agradeço demais, agradeço os colegas, né, que admiro muito, Rafael, Lorena, tá aí na luta diária, né. Time de primeira qualidade. Time de primeira qualidade, e agradecer, quero fazer um agradecimento também, Dr. Rubens e Marcelo, aos colegas
da saúde, Sim. né, da rede, não só da saúde mental. Eu acho que essa campanha do Setembro Amarelo, ela tem atingido assim em um ponto que outros profissionais, né, da saúde, médicos clínicos, enfermeiros, enfim, né, estão sensibilizando com essa causa isso é também, importante, né? muito importante, né, e a gente percebe que assim eles estão direcionando as pessoas para os serviços, porque às vezes a gente fala assim, procura um profissional, desabafa com alguém, conversa com alguém, né, isso que a gente ouve muito, né, então assim, às vezes a pessoa naquele momento, assim, a forma de ajuda dela é saber direcionar para um serviço especializado, para um profissional, validar o sofrimento da pessoa. Eu acho que essa questão da prevenção do suicídio, uma coisa importante é sempre validar o sofrimento. A pessoa não está falando aquilo apenas para chamar a atenção. Pode ser, com certeza. né? Então, assim, é um sofrimento, é um adoecimento, a gente deve validar isso e buscar ajuda. Muito bom. Rafael. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, né, que vocês sempre abrem aqui pra gente falar de um tema tão importante, né, generalizando a saúde mental, né, que é algo fundamental na vida do indivíduo. Agradecer as pessoas, né, as empresas que nos procuraram durante esse período, né, as escolas que solicitam, né, palestras o ano inteiro, né, que se preocupam com a saúde mental dos indivíduos que ali estão. Agradecer a gestão, né, pela oportunidade e pelo aumento dessa rede de apoio, né, à saúde mental. E por fim agradecer a minha coordenadora, né, a Lorena, que está por trás aí desse serviço, que a gente acompanha nos bastidores, né, como que é a luta dela para manter essa rede forte, né, e a gente só colabora um pouquinho ali, dá um pouquinho de si, mas por trás tem pessoas que estão correndo ali, que quase não aparecem, uma delas é a Lorena, né. Agradecer também todo o pessoal da Secretaria de Saúde e de todo o serviço da saúde aqui de Catalão, né, e dizer para você que está acompanhando, se você conhece alguém que está em sofrimento, alguém que precisa do nosso apoio, né, nos procure, oriente essa pessoa a nos procurar, né, porque a gente tem que, né, acolher esse sofrimento do indivíduo, essa pessoa que está em sofrimento, e mostrar para ele que existem várias formas, né, dessa pessoa aliviar esse sofrimento, dela buscar um sentido, dela seguir em frente, né, a palavra é essa, seguir em frente, né, que Deus abençoe a todos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Realmente é algo muito importante que precisa ser falado. Muito bom. Lorena. Sobre a pós-venção, a gente está falando muito da pessoa, né, que tem ideação, planejamento suicida. Então, os familiares, né, que foi o primeiro ponto que aquela tinha tocado, procurem também os serviços, né. Legal. A gente tem esse adoecimento familiar, né, quando acontece e quando a pessoa está no processo, assim como é com álcool e drogas, né, a família adoece. Né, o ambiente familiar muda. Com certeza. Então, a família procurem todos os CAPs, né, os 3 CAPs, possuem grupos de acolhimento, profissionais com atendimento individualizado para prestar esse serviço em caso de sofrimento. Tem também aquele serviço CVV, antigo, né? CVV, quem quiser, 188, 24 pessoal, horas. 24 horas, tem feito também milagres, né? Às vezes a pessoa não tem aonde recorrer, pega o telefone, liga ali no tem um apoio. 188. Bom, pessoal, mais uma vez, nós do TV Você gostaríamos de agradecer vocês. Foi um bate-papo muito legal, muito oportuno nesse mês de setembro, que é um mês que a gente estimula, né, esse debate complexo que afeta a todos indistintamente, né? Todas as classes sociais. Não é só do pobre, do classe média ou do rico, são todos que são acometidos com essa doença mental que às vezes leva ao suicídio, né? Que é uma bomba na família, porque fica todos fragilizados com uma situação dessa. Então, o TV Você está sempre aberto para que vocês voltem. Ficamos com um monte de perguntas aqui para serem feitas, mas infelizmente vamos deixar para uma próxima ocasião. E gostaria de agradecer a Lorena Vargas, Keila Marini e o Rafael Metzavac, que já é nosso parceiro aqui no TV Você.
E para vocês que ficaram com a gente até esse momento, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau, até a próxima.